Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Sejam muito bem-vindos. Esse é o TPM Business e eu sou a Fernanda Castro e recebi a missão de desvendar o mundo dos negócios através dos olhos de mulheres. E hoje a grande questão é como escolher, como contratar um bom contador. Porque hoje, quando a gente tem uma empresa no Brasil, seja MEI, não seja MEI, é obrigado ter contador, não é obrigado ter contador? Se é obrigado ou se não é, será que é interessante? E nas empresas que você é obrigado a ter um contador, como que a gente faz? Como que a gente começa a buscar quais são os pontos importantes? E para isso, para desvendar e responder todas essas perguntas, eu estou aqui com dois convidados, que são convidados, pessoas, além de tudo, queridas do meu coração, e que é sempre muito legal aqui no TPM a gente ter isso. Eu estou aqui com Dani Martins, da Complainer. Bem-vinda, Dani. Obrigada, Fer. Agradeço aí pelo convite. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E a Alisson Duques Rocha, que é um cara que eu tenho o prazer de chamar de amigo, que fizemos faculdade juntas anos atrás. Já faz alguns anos. Prazer imenso estar aqui. Espero que eu possa contribuir um pouquinho aí com o dinamismo do programa. O Alisson é formado em administração de empresas, mas o mais engraçado é que toda vez, e por isso que ele está aqui hoje, Dani, porque toda vez que eu tenho alguma dúvida com relação a contador, eu ligo para ele. A última, eu tava contando agora, né? Vamos contar no ar também. Teve um dia que eu tava com uma dúvida sobre contador, porque a gente briga com contador, né? Seus clientes brigam com você? A gente tenta conduzir da melhor forma possível, Fer, mas de vez em quando dá uns cacete, não dá? É normal, né? E daí eu falei, Alisson, que não sei o que, dararara. Eu falei, você que é formado em contabilidade. Ele muda do lado de lá o telefone. Né? Ele falou, Fernanda, você é maluca? Falei, por quê? Ele falou, eu fiz faculdade de administração com você. Falei, mas por algum motivo eu acho que você é contador também. Conta por quê, Alisson? Bom, eu me formei em administração de empresas, acabei tendo um conhecimento superficial sobre o assunto. O que me deu um pouco mais de abrangência foi após fazer uma MBA em finanças, né? Eu fiz uma MBA, Onde você fez esse MBA? Eu fiz na FGV. Você fez o controladoria e... Fiz controladoria e auditoria. Cara, eu fiz também. Eu sei. Que turma é sua? Eu me formei em 2015. Eu me formei um pouquinho antes. A minha era a 05, a sua devia ser acho que era 02 ou 01. Você sabe que acabou esse programa aqui, né? Porque morreu. Depois da minha turma acabou. Eu acho que eu passei a régua, ninguém aguentava mais. É uma pena, porque era um curso bem interessante. Mas é um curso difícil. É um curso difícil. Bem difícil. É um curso difícil. Ele começa com um monte de gente, vai morrendo. É verdade. E assim, ele tem dá uma funilada boa, principalmente planejamento tributário, que é o que eu estava falando para vocês. É um pesadelo contábil, né? Trabalhar no Brasil sem empreendedor, principalmente quando você sai de um tipo jurídico chamado MEI, né? Você precisa de uma assessoria contábil, então para conhecer um pouquinho sobre isso, vale a pena fazer um curso aí para entender um pouquinho mais aí sobre o assunto. Você sabe que o GFCA, quando eu entrei achando que eu ia aprender de finanças. Depois que eu estava um mês lá, eu descobri que era um curso avançado de contabilidade. Sim. Eu falei, eu não entendia nada de contabilidade. Tive bastante dificuldade. Da controladoria, ela é mais parte tributária, contábil, do que financeira, né? Exatamente. Fazer análise de balanço, assim, são coisas que fogem bastante do curso de administração, né? Exatamente. Você tem uma visão superficial no curso, mas depois, na pós-graduação, você vai mais um conhecimento um pouco mais profundo do assunto e você Alisson não era no exemplar, mas eu colava nas coisas de GFC. Eu colava na faculdade. Eu sentava atrás do Demétrios. Você lembra? Eu lembro. A gente tinha um amigo que chamava Demétrios, ele era desse tamanho, eu sentava atrás dele e ninguém nem via que eu estava ali. Isso que é bom ser pequenininha, dá pra fazer algumas coisas que as pessoas não enxergam. Gente, quem não cola não sai da escola, me desculpa, essa é uma grande verdade. Mas enfim, a gente veio hoje aqui pra tirar algumas dúvidas. A Dani, sendo contadora, ela tem a empresa dela, né, de contabilidade. Mas a pergunta aqui hoje é sobre como contratar um contador, né? Porque essa é uma dúvida que normalmente as pessoas têm e elas chegam e falam assim, e a pergunta que eu fazia era, como você contratou o seu contador? Por indicação. Por indicação, por indicação, por indicação. E aí você, às vezes, na indicação você vai bem e de repente você vai mal. Né? E é uma coisa muito importante para uma empresa. Relacionamento de confiança, né? É um relacionamento de confiança. Sim. E é alguma coisa que pode salvar a sua empresa, mantê-la saudável, ou afundar. Afundar sem você nem saber que ela está afundando. Claro que sim. Né? Exatamente. Então,
conta um pouquinho, assim, por exemplo, vamos começar pelo início. Quanto que custa contratar um contador? Então, Fernanda, na verdade, a questão do custo da contabilidade, a gente faz muito em relação à movimentação da empresa. Então, a gente primeiro estuda o cliente, né? A gente verifica qual regime tributário que ele está, se ele é uma prestação de serviço, uma venda de produtos, como que é o trabalho da empresa para a gente conseguir precificar. Por exemplo, vai ter contratação de funcionário ou não, porque isso demanda mais serviços, né, dentro da contabilidade, e por isso a gente precisa fazer primeiro esse processo investigativo, né, verificar como é que está a situação da empresa, para a gente conseguir ali passar ali um valor ou um preço. Hoje, não se existe mais uma tabela... Eu ia perguntar, tem uma tabela? Hoje, por exemplo, a OAB, ela tem uma tabela para os advogados. O CRC tinha uma tabela há muitos anos atrás, mas isso foi extinto e isso não é mais praticado. Então, hoje a gente realmente analisa o trabalho conforme, né, a necessidade da empresa. A demanda. Exatamente. Então, assim, tem empresa que demanda de funcionário, tem empresa que demanda ter ali um controle, um acompanhamento financeiro. Então, a gente também faz ali o acompanhamento da empresa, dá treinamento, essas coisas, porque eu sempre falo, para que a sua contabilidade tenha ali a sua realidade, você tem que ter um controle financeiro interno, porque a contabilidade nada mais é que o que aconteceu já dentro da empresa. É só mesmo demonstrar o que já foi acontecido, né? O que ocorreu dentro da empresa ao longo daquele período. Com essa fala da Dani, às vezes eu fico um pouco preocupada, no sentido de, cada contador cobra o seu valor no sentido da prostituição do negócio, né? Isso é uma tendência que tende a acontecer, né, Alisson? É um mercado muito competitivo, né? Você já acontece, eu acho, já, né, com certeza. Alisson, você tem aí uma briga por preço. E eu acho que demanda um certo tempo você construir uma carreira realmente sólida, que você se torne referência e você determina o quanto você vai cobrar, né? E eu acho que isso não só para a profissão de contador, eu acho que para qualquer outra profissão. Para qualquer uma. Infelizmente, o que eu percebo conversando com meus parceiros de negócio é que o contador é visto como um adversário. Então, assim, é muito comum hoje o empresário... Porque ele manda o boleto. É o que as pessoas, a maioria das... É um mal necessário? É um mal necessário, e não é. Porque assim, o contador ele tem uma função vital para a saúde da empresa, porque ele vai coletar as informações e quanto mais clareza você transmitir essas informações, melhor vai ser a qualidade do resultado. Você consegue, por exemplo, ter uma gestão contábil consultiva. Só que não acontece. Em muitos casos, você pega grandes empresas aqui de Taubaté, por exemplo, que a pessoa ela prefere ficar no Simples Nacional, sendo que ela poderia estar no lucro real, talvez até gerando crédito tributário. Pagando menos. Pagando menos, mas ele não quer fazer isso porque ele acha que o contador ele vai cobrar mais, vai mandar mais boletos. Mas, Alisson, eu acho que as pessoas nem sabem das possibilidades, né? Falta educação. Exatamente. Falta educação. Eu acho que é isso. Hoje, a falta de informação, né, das pessoas é que acabam deixando esse medo. Mas eu vou para um lucro real. E tem muita gente que fala assim, você vai para o lucro real, você sabe que você vai ser mais visado, né? Você sabe que o Estado, a Receita... vem essa história de que vai ser mais visado? É porque assim, Fernanda, dentro do Simples Nacional, ou de um MEI, as declarações são resumidas, né? Então, Você gente tá no bacião. Não detalha tanto as coisas para a Receita ou para o Estado. Então, a gente entrega lá a guia de imposto e as declarações são o valor total do faturamento. Claro que com a nota fiscal eletrônica, hoje em dia, está bem mais difícil a gente esconder alguma coisa do fisco, né? Mas quando a gente fala de um presumido ou de um real, a gente detalha muito mais as informações para o fisco. Então, o fisco, ele tem várias formas de cruzar essas informações. E aí, é por isso que o pessoal fala, mas você vai para um lucro real, cuidado, porque chega lá na frente, vai cruzar a informação, se não bater, você vai ser fiscalizado. Isso, na verdade, assim, desde que você faça um planejamento tributário, como o Alisson falou, desde que você faça um planejamento tributário bem feito e faça a operação em si muito bem feita, não existe risco dessa forma, né? Mas vai ser fiscalizado? Ok, mas a sua declaração tá ok, a sua escrituração tá ok, o que você tá se aproveitando de benefício está ok, então não tem necessidade de você ficar com esse medo todo de transicionar, né? Mas eu acho que esse medo todo, Dani, vem de uma outra questão, né, que a gente vai levantar agora, que é a questão de, assim, eu enquanto empresária, né, o que eu tenho que saber no mínimo de contabilidade para conseguir cobrar alguma coisa do meu contador, ou não digo cobrar e nem monitorar o trabalho dele, mas compor, né? Você dentro da sua empresa e o Alisson do que conhece, vocês sentem dificuldade disso?
do empreendedor que não sabe nem o que ele quer? Então, eu penso o seguinte, que falta muito... O empreendedorismo é um termo muito novo no Brasil ainda, né? Antigamente você ia para a escola pensando em conseguir um bom emprego. Que foi o nosso caso, né? Exatamente. A A ideia era você fazer uma faculdade para você conseguir um bom emprego. Dentro de uma empresa, de uma multinacional. Ninguém contou pra gente que a gente poderia empreender também. Hoje em dia, eu acho que é o empreendedorismo que vai transformar esse país. Então, assim, eu acho que falta noções básicas desde o ensino fundamental, princípios de contabilidade, princípios de direito, princípios de finanças, educação financeira. Porque, assim, de uma forma bem popular, a gente cresceu achando que o dinheiro era sujo, né? Assim, ninguém nunca chegou e falou assim, não, você pode prosperar sendo um empreendedor, você precisa ter essas noções básicas de contabilidade para gerir uma empresa com qualidade. Então, assim, eu acho que faltou um pouco de educação para a gente. Então, quando chega, por exemplo, um empreendedor novo, jovem, vai ver a contabilidade como um adversário, porque só vai entender que o contador está mandando o boleto para ele pagar. Exatamente, enquanto a gente tenta reduzir a questão do imposto, porque, por exemplo, uma venda de produto, se você não classifica corretamente os itens, você realmente acaba pagando mais imposto do que deveria. Então, assim, a gente tenta, né, fazer essa tratativa toda com o cliente justamente para não só ficar na contabilidade tradicional de mandar um boleto no final do mês. Isso é mais uma contabilidade consultiva mesmo, né, de acompanhar o cliente e de fazer essa percepção, de ter ali a questão de consultar os itens, de saber qual é um imposto de um, imposto de outro, para justamente economizar ali no final das contas. Eu tinha 3 empresas, né? As 3 eram do Simples, mas assim, eu nunca tive um contador que chegou para mim e falou, olha, dentro dessa KNAI, dessa função específica dessa empresa, se a gente trocar vai ser mais negócio. Né? Então, assim, eu acho que às vezes falta também um pouco dos escritórios. De iniciativa, a né? iniciativa, Sim. porque assim, o empreendedor, por mais que ele seja, eu me considero uma empreendedora com uma cabeça, com uma visão mais holística do negócio. Sim. Né? Mas, mesmo fazendo um GFCA, eu teria essa dificuldade. Foi um advogado meu, Perfeito, da área tributária, que um dia, que estava fazendo um dos meus contratos, que é a importadora de material didático, que a gente faz essa gestão de material didático, ele falou, calma, e ele ainda brincou o seguinte, ele falou, olha, vender livro só não é melhor do que vender drogas, mas é melhor do que ter uma igreja. Perfeito. Porque é mais isento, sim. É isento. Sim. É imune, na verdade. Sim, é imune, né? Isso mesmo. É imune. Então, vamos tirar do simples, que você paga em cima do faturamento total, e vamos colocar no lucro presumido, que você vai pagar trimestralmente imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, né? E aí a gente reduziu drasticamente de uma forma legal. Elisão fiscal, né? É uma coisa que é a melhor situação. Não confundir elisão com evasão fiscal. Isso. Né? Elisão fiscal é a forma... Explica pra gente a elisão fiscal, Alisson. Elisão fiscal é a forma legal de você fazer uma redução de impostos, né? Dentro da jurisdição brasileira, que é muito complexa, geralmente você precisa ter uma assessoria contábil, uma assessoria jurídica tributária, especializada para fazer uma análise aí da sua atividade e verificar se você pode ter algum tipo de suspensão. Por exemplo, quem trabalha com importação, existem alguns atos concessórios que você pode se enquadrar e até ter, depois de um certo tempo, a suspensão dos impostos de forma definitiva, né? Desde que você cumpra uma série de requisitos. Evasão fiscal é a forma ilegal de trabalhar, né? É aquele jeitinho. É aquele jeitinho brasileiro que a gente não aconselha ninguém, porque é sabido por todos, quando a Receita ela te encontra, a multa geralmente é muito agressiva. Então... E fica ligado no seu CPF. Por mais que o CNPJ morra, o seu CPF fica atrelado, né? Você vai ter que pagar em algum momento, você vai ter que pagar essa dívida. Não tem como fugir disso aí. E aí a gente entra de novo na pergunta, né? E como que a gente vai atrás de um contador? O que vocês colocam como sendo pontos, assim, importantes para se contratar, para se buscar um contador? Porque a gente fala às vezes de tempo, né? Mas, gente, tempo às vezes não quer dizer muita coisa, né? Tem gente que às vezes está no mercado há 300 anos e não faz um bom trabalho, né? Só é um dinossauro. Eu acho que isso aí mudou muito, né? Antigamente a gente respeitava muito os cabelos brancos. Óbvio que a gente não vai desprezar esse tipo de conhecimento, mas hoje em dia você precisa de um contador realmente que tenha muita facilidade com tecnologia, você tem uma série de ferramentas como Domínio, ProSoft, que ajudam bastante o trabalho do contador, né? E assim, eu costumo dizer que é uma entrevista, né? Você vai, por exemplo, contratar uma pessoa e geralmente é um relacionamento de longo prazo.
difícil Ninguém um fica contador... trocando, né? É difícil. E é muito difícil, porque acho que fica até mais complicado para a empresa também ter essa troca muito de contador. Eu brinco que contador é igual médico, ele tem que ser ali, o médico da família é o contador da família, porque realmente existe essa preocupação, até mesmo para que você consiga acompanhar o crescimento e evolução da empresa. Então, quando você pega uma empresa nascendo e vai acompanhando isso ao longo do tempo, você consegue trazer mais autoridade, mais coisas que possam beneficiar a empresa. Porque aí você sabe para onde ela está indo, sabe do crescimento, faturamento e tudo mais que a gente utiliza também para fazer a questão do planejamento. Mas eu acho que, assim, Fernanda, hoje é muito difícil você procurar um escritório de contabilidade que esteja só no emitir guia e mandar guia. Escritórios assim, eles estão morrendo. Eles não vão existir mais daqui a um tempo, porque, como o Alisson falou, o pessoal que está vindo para o empreendimento agora, né, eles buscam informação. E a gente tem muita gente que procura justamente isso, para entender mais do negócio, entender mais em relação a quanto de imposto vai pagar, o porquê que está pagando estudo de imposto. Então, assim, a gente tem cliente no escritório, por exemplo, que todo mês eu mando uma tabela e eu converso com esse cliente e ele quer saber qual que é a alíquota que aumentou, qual que é a alíquota diminuiu, por que aumentou, por que diminuiu. As pessoas estão ficando mais conscientes. Exatamente. Então, esse público que está vindo, ele vai automaticamente matar esses escritórios que não têm a questão de ser consultivo, né? Perfeito. É isso mesmo. Eu acho que é um momento de transformação, né? Então, assim, o empreendedorismo, ele veio para ficar. O emprego como existia na década de 80 e 90 não existe mais. As pessoas vão ter que sobreviver de alguma forma, seja fazendo um bolo no quintal de casa, com um carrinho de lanche, as pessoas vão ter que empreender. Né? E a empresa, ela pode começar assim de uma forma bem amadora e ela ir evoluindo, né? E por isso que eu sempre recomendo consultar um profissional especializado, né? Para já crescer saudável. Né? Quanto mais informação você buscar sobre o seu negócio, qual o melhor KNAI para você fazer a sua abertura de empresa, melhor para o seu crescimento. Né? Eu costumo dizer que assim, é muito melhor você construir um navio saudável do que depois que o navio está no mar você tentar Mas é muito arrumá-lo. difícil isso, né, Alisson? Porque o empreendedorismo no Brasil, ele é meio assim, né? Você começa fazendo uma coisa que você gosta, mais ou menos, tal. E aí, se ela for saudável, ela vai crescendo. E quando você vê, você já está trabalhando, saiu às vezes do CLT e partiu direto para o empreendedorismo, que é a hora que você para e fala, peraí, calma, agora deixa eu arrumar a casa. Né? Acontece muito Pois é, isso. e daí minha outra pergunta é, quando você é MEI, o contador, ele é compulsório ou não? O contador é compulsório só no Simples? Onde que o contador é compulsório? Na verdade, a gente sempre fala, Fernanda, não é que seja compulsório no MEI, mas a gente aconselha a pelo menos ter ali um primeiro contato com o contador já como MEI. Por quê? Como o Alisson falou, a gente vai vindo, né, de um Na hora crescimento. de abrir, você diz, Dani? Na hora de abrir é tranquilo, porque aí você já vai saber, eu vendo roupas, por exemplo. Você vai pesquisar a atividade e na abertura, porque assim, a gente também faz a abertura do MEI e os escritórios não podem cobrar por essa abertura. Eles não podem cobrar. Na verdade, a abertura do MEI é uma condição que o governo deu aos escritórios para que eles fizessem de forma gratuita. Mas aí, como é que Mas aí, de repente, você cobra uma consultoria, alguma coisa assim, alguma coisa a mais que você entregue. Exatamente. Para abrir, eu não vou cobrar. Não vai cobrar. Mas, de repente, para fazer uma consultoria, para você abrir de uma forma organizada, eu gosto disso. Sabe? Entender o que o cliente quer, o que ele quer fazer. Porque, assim, como você falou, de uma forma ou de outra, a gente vai empreendendo. Quando chega, você fala, nossa, caramba, saí do CLT, agora eu tenho uma empresa. Como que eu vou fazer? E, de repente, já tá tudo bagunçado. Exatamente. Porque você deixou de pagar e tal. Precisa ter também um pouquinho de sensibilidade, porque às vezes a atividade que a pessoa quer se enquadrar no MEI, o KNAI não está disponível. Exatamente. Então, assim, precisa... Explica um pouquinho o que é o KNAI, gente. KNAI é o Código de Atividade Exercida, né? O Código Nacional de Atividade Exercida. Então, assim, por exemplo, digamos, como ela estava falando, uma loja de roupas. Se não me falha a memória, eu acho que tem um KNAI específico para comercialização de roupas. Entretanto, se você quiser montar, por exemplo... Quiser fazer um ajuste de roupa, é outro. Talvez até você consiga alguma coisa similar, mas, por exemplo, uma coisa que eu sei que não tem, uma dedetizadora. Você quer montar uma dedetizadora, começar você sozinha... Não existe. Né? Você não vai conseguir E aí, enquadrar o que você exatamente o KNAI? É que o governo, na verdade, Fernanda, criou o MEI para... vamos dizer assim, deixar em evidência esse pessoal que é CPF, né? Por exemplo...
pipoqueiro, quem tem uma loja de roupa que é pequena, porque assim, o MEI ele também tem um limite de faturamento mensal, então isso é importante falar que você pode abrir um MEI, mas tem ali um limite de faturamento mensal a ser respeitado. No valor de? 6.750 por mês. Isso, 81 mil anual. Então, mas é no mês ou no ano? 81 mil anual. Não pode passar Não desse pode anual. ser Se um desse. mês foi Não 0, pode. no outro pode ser Não 12 pode e por aí vai. os 81 mil. E a gente só tem que tomar cuidado porque também é proporcional. Então, vamos supor, você consegue ter os 81 mil no ano se você abrir em janeiro. Mas se você abrir em fevereiro, é proporcional aos meses do ano. Então, Tá. é bom tomar sempre cuidado Olha com só isso. a importância de você ter essa consultoria. Exatamente, Sem dúvida, Fernanda. sem dúvida. Por isso que a gente fala, o MEI, ele, pra gente que é contador, o MEI, ele começa a nascer, mas eu enxergo como se fosse uma esperança ali de ser uma empresa futura. É a barreira de entrada. É a porta, né? É a porta de entrada. Exatamente. Então, se você consegue ajudar esse MEI a se estruturar desde o começo, Ele cresce. separando o PJ de PF, dando ali uma planilha financeira, um suporte mesmo com uma consultoria ali, ele vai crescer. Porque, como o Alisson falou, o empreendedorismo está na veia, agora já está aí. Então, não tem como dar um passo para trás mais. Então, assim, é legal porque ele vai crescer estruturado e é legal que a pessoa consegue enxergar o quanto ela estava, o quanto ela ganha dali para frente. Nossa, eu tenho MEI, eu ganho isso na empresa, eu pago isso de despesa, mas caramba, eu tenho isso de lucro, eu ainda ganho mais do que se eu tivesse no CLT, por exemplo. Até porque o cara, quando ele começa o MEI, ele já tinha um negócio. Exatamente. É muito difícil ele... eu vou começar um negócio, já vou abrir um MEI. Não, normalmente ele já Tava fazendo alguma coisa. né, alguma coisa. Só Só física. formalizou, né? Aí ele sente que ele precisa formalizar porque ele precisa emitir uma nota. Mas você tá falando da dedetizadora, eu fiquei curiosa agora. Só cortei você porque você sabe que TDAH grita, né? Vamos lá. Vou até fazer uma frase. Assim, por exemplo, isso é um exemplo, né, de uma atividade que você vai precisar procurar alguma coisa que seja similar, né? Eu não sei exatamente o que poderia ser similar. Tem algumas atividades, por exemplo, de prestação de serviço, que você pode, eu acho que alguma coisa em torno de jardinagem, alguma coisa assim, se não me falha a memória, que seria uma atividade similar. Então, assim, para você não ficar na informalidade, né, é o melhor caminho. Infelizmente, eu não consigo entender, eu não consigo explicar para você por que uma série de atividades não estão, tá? Deve ter alguma estratégia por trás disso, mas, assim, é uma forma de você... É uma falha, pode ser também, Pode né? ser, É uma pode ser. falha que precisa ser revista. De quanto em quanto tempo isso é revista? Eu acho que todo ano. Meu Deus, ano. então Acho que é anual. então- Eu acho Isso é que é anual. importante você ter falado também, Alisson, que assim, as pessoas que abrem o MEI também precisam se preocupar em consultar se as suas atividades continuam no MEI no ano seguinte. Porque senão a sua empresa é excluída e ela é desenquadrada do sabe. Simples, e você nem sabe. Eu pego muitas pessoas, assim, no começo, principalmente no começo do ano, que quando vira essa tabela, né, eles soltam no final do ano, e a partir do dia 1º de janeiro, você já é excluído do MEI, e aí você tem até o dia 31 de janeiro para fazer a inclusão novamente, ou seja, você tem que trocar a atividade, colocar uma atividade que seja disponível dentro do MEI, compatível com o MEI, para você continuar dentro do MEI. E como que você é avisado disso? Chega um e-mail. Na verdade, eles têm uma portaria, né? Mas é muito pouco divulgado, Fernanda. Então, assim, se a minha empresa desenquadrou, como que eu fico sabendo? A gente costuma postar Se eu não nas tenho redes um- sociais se ali eu não tenho, pra de poder repente- avisar. Mas dificilmente Eu não vou ficar alguém sabendo. vai te mandar um e-mail do governo para poder avisar. É importante esse tipo também de coisa. saber que por que é legal você ter um contador desde o começo, né? Porque eu acho que em maio, correto? Você tem que fazer a declaração Em maio. do Simples. Isso mesmo. Você tem que fazer a declaração, né? Tem muita gente que não sabe disso, porque é pouco divulgado. Do Simples do MEI. Do MEI. Você tem que fazer a Uma declaração. declaração do MEI. Você tem que fazer a declaração Em? anual. Em maio, eu não me lembro que Até data 31 de exata. maio. Acho que até 31 Até de maio. 31 de maio você tem que a fazer declaração. como se fosse do mês inteiro, do ano Exatamente. todo. Outra ano coisa muito anterior. importante também é a emissão das guias, né? Tem muita gente que pensa que é simplesmente você abrir o MEI que você não tem que fazer os pagamentos. Óbvio, você tem uma redução de custo considerável em termos de tributos, porque já está embutido ali, eu acho que 50, 60 reais, alguma coisa nesse sentido. Isso. A título, eu acho que de INSS. de INSS, né? Isso. E eu acho que mais uma contribuiçãozinha. R$5 de ICMS, R$1 de Exatamente. ISS. São os Né? valores Mas baixinhos. esses boletos têm que ser pagos mensalmente, né? Então as pessoas
às vezes fazem somente abertura e esquecem de estar gerando. Aí passa um tempo, daqui a pouco a receita baixou, o CNPJ, a pessoa não sabe nem por que isso aconteceu, por falta de informação. E a dívida continua, né? E a dívida continua. Você pode parcelar, tá? Mas você tem que honrar a sua dívida junto à receita. Eu já peguei professor, né, na escola que tinha esse problema, né? Para fazer são contratados, CLT, mas para fazer às vezes um serviço ou outro, falava, então vamos lá no seu MEI, quando ele ia ver, tava cancelado, inapto. E para arrumar isso, aí normalmente eu encaminhava pro contador, para o nosso contador, e aí eles iam levantar, nossa, tinha uma capivara enorme. Quer dizer, e aí se a pessoa não tem alguém para orientar, fica às vezes batendo cabeça e perde oportunidades. Cabeça, e né? os juros são consideráveis também, tá? Então, assim, não é juros de MEI, não. Não, são juros consideráveis, então, assim, é recomendado. É juros de cartão de crédito. Que realmente esteja sempre atento ao pagamento, por mais que seja um valor baixo, mas é importante manter em dia esse pagamento. E o importante também é quando a gente abre o MEI, né? Então, por isso que eu falo que o contador, ele vai abrindo caminhos para que você não caia ali no abismo, né? Mas a gente, quando abre o MEI, a gente também dá a opção de fazer o débito automático, que é uma forma da pessoa não esquecer de pagar a guia. Então, a gente avisa, olha, se você tiver um banco, tem que ser um banco tradicional, não pode ser o digital, porque eles ainda não aceitam bancos digitais. Mas a gente consegue cadastrar isso no débito automático e isso facilita também a questão, né, do tempo, de você ir ali, pegar a guia e também, pagar, né? E esquecer, exatamente. Então, isso a gente já consegue fazer também, uma facilidade aí pro pessoal. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu tô com o meu café aqui, Alisson tá com o dele aqui, e eu não botei o seu. Ah, é verdade. E-mail da Bruna. Bruna, vem aqui. Eu já tô no meu cafezinho. De quem que era o cappuccino brasileiro? É meu. É o seu. Bruninha, vem cá. Obrigada. A Bruna tá ali, olha, no back, mas a Bruna... Tá querendo um café. A Bruna, olha lá, apareceu já ali, já dá um tchau ali, a Bruna. Pronto, aqui é assim mesmo. Sem café não há podcast. Esse daqui é um café do Café Conceito. E o Café Conceito, você sabia que aqui no The One tem, né? Tem lá embaixo. A loja do Café Conceito, ali embaixo da Cris. E ela tá sempre com a gente aqui. Depois vocês vão ganhar um presente dela. Ai, que demais. Às vezes eu venho fazer reunião, sempre paro ali pra tomar meu café, eu com falo, meu Dani, pão de queijo. Eu falo, Cris, você tem que aumentar isso daqui. Verdade. Olha, ela tem um negócio maravilhoso lá que eu sempre como, que é um crepe. Não, crepe não, é um omelete. Omelete? Ela tem um omelete com frango, Divino. assim, coisa que é divino. Sabe aquela hora que não dá pra almoçar? Café Conceito, vamos lá com a É legal que é uma empresa de orgulho, né? Para os taubatianos. Não é? Eu acho que tá numa expansão bem interessante, vários locais, você vê aí dentro da sua área de franchising. É A gente vai falar um dia de franchising. Vamos falar. Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar o comercial, Eudes, pra gente poder conversar aqui o próximo do coisa. Vamos falar com o Alisson do próximo episódio. Vamos falar do Vivar, vai. O Vivar é para você. Para um almoço em meio aos negócios, vamos lá. Um jantar incrível para surpreender alguém especial e encantar. Tô gostando tanto da conversa. Tem bastante contabilidade. Tem bastante. Tem muita coisa que mudou. A Eireli, que já não existe mais. Agora vem essa reforma tributária. A Eireli é que botava dinheiro, Dá né? uma chacoalhada, Começava né, com um gente? valor, né? Não, a Eireli era que você tinha que fazer a integralização de capital de até 100 salários mínimos. Surpreende. De volta para mulheres. TPM no ar. Olha, a gente tá precisando de mais patrocinador aqui pra gente ficar mais tempo no off batendo papo, eles. Que nem as meninas do TPM no ar, que tá muito rápido, né? Eu vou falar pro Gustavo aumentar aqui a propaganda do Vivar. Inclusive, vocês conhecem o Vivar. Sim, conheço. Nossa, que delícia. Sim, que fantástico. Vocês gostam mais do Vivar no almoço ou no jantar? Eu prefiro jantar. Cara, eu sou apaixonada pelo almoço. E assim, também outra empresa de sucesso também. Atendimento muito bom, é muito gostoso. Eu sou apaixonada. Inclusive, vale a pena assistir o episódio do Gustavo, que é o chefe, o CEO do Vivar. Ele veio aqui, conversou um pouco. Foi tão engraçado que ele falou assim, Fernanda, posso ouvir o episódio antes de ir pro ar? Falei, porque ele falou, nossa, eu fiquei tão à vontade que assim, eu esqueci que eu tava fazendo. Eu não sei se eu falei coisa que eu devia falar. Falei, não, Gustavo, foi ótimo. Ele falou, cara, eu esqueci. Falei, gente, tem tanta parafernália aqui, como pode esquecer? Mas ele falou, eu esqueci. Quanto mais espontâneo, melhor. Eu fui embora isso é com você, a gente entrou na conversa e foi embora. Você lembra disso antes? Foi muito bom, foi muito excelente. Mas voltando para o assunto da contabilidade, eu sei que você falou que depende e tal, mas vamos lá. Essa consultoria, por exemplo, para o MEI, quanto que custa para um MEI ir lá e fazer uma consultoria, por exemplo, com você? Ou você conhece alguma outra empresa que faz isso também? Acho que qualquer escritório faz. Né? Existe
mais ou menos? É o preço? Vai depende do, Eu acho que depende do valor do da hora de cada um, sim, né? Depende do escritório, depende do que você entrega. Assim, é muito difícil você chegar e ter um valor médio, né? É muito que o escritório representa. Então, assim, o escritório, em algum momento, ele está construindo a sua cadeia de relacionamento, está se tornando uma referência, ele vai ter um valor diferenciado. Ele quer mais empresas mais. de MEI, de repente ele quer menos empresas Às de vezes MEI. o escritório também tem um seguro de responsabilidade civil. Queria saber disso, vamos lá. Cheguei a falar para Dani essa história que eu achei fenomenal. Isso é importante. Até porque, né, a gente precisa falar que no Brasil, a gente tem uma questão complicada para falar com relação à governança e compliance. Sim. Né? Porque muito assim, não, eu difícil, sou na ótimo, verdade, eu faço tudo, mas de repente, se der errado, quem naba, a palavra é essa. É a empresa. Né? É a uma empresa. realidade. Exato. Uma realidade. O É a contador, empresa. por exemplo, que comete alguma falha e ele não tem esse seguro, vai onerar o cliente e, em alguns casos, o cliente pode até fechar as portas. Eu já ouvi casos assim, então é importante, é algo extremamente interessante do escritório ter. O que é? Conta de novo. O seguro de responsabilidade civil é um seguro que, assim, é destinado para profissionais como contadores, advogados, para caso haja algum erro num processo ou na apuração de algum tributo, se comprovado que não houve má-fé, o seguro ele vai e acaba abonando essa falta. É um aí seguro como seguro de vida? Sim, como seguro... sim. Seguro de carro, alguma coisa. Perfeitamente. É muito utilizado por médicos, profissionais liberais, E médicos, você sabe, advogados. é uma seguradora que É faz? uma Tem que ser seguradora normal. Tipo uma Eu não sei Zurich se da todas vida? fazem. Normalmente deve ser quem faz seguro de casa ou faz seguro de vida. Sim, alguma coisa assim. E cada escritório ele vai fazendo de acordo com a sua, porque assim, não é Carteira um de seguro mais clientes. barato, né? Então Sim. assim, você, por exemplo, trabalha com uma média de faturamento, com isso você consegue determinar mais ou menos de quanto vai ser a sua pólice, né? E isso, quando você determina a sua pólice também, é o valor proporcional a isso. Então não é um seguro muito barato, mas assim, eu recomendo os escritórios de contabilidade a ter, porque caso... Todo mundo tem equipe, né? Sim, então assim, as eu ia falar pessoas isso. estão Exatamente. Somos sujeitos humanos. Sim. E a gente eu tive uma vez uma questão no meu contador que, aplicando o dissídio, dava 18,87 e na hora de colocar, botou-se 18,78. Acredita nisso? E adivinha no que deu? Aí a multa Puxa, tem... bucha, deu demanda trabalhista e Sim, tal, no final das sim. contas. Mas assim, é lógico, a gente sentou, conversou Sim. e chegou num acordo de como é que a gente ia fazer, né? Mas nesse era um tem caso alguns muito pequeno, mas tem casos grandes. Tem casos grandes. Não, o que eu quero falar é do erro humano. Não foi má fé, não foi nada disso. Eu tenho né? um parceiro de negócios em São Paulo que houve uma falha por parte da equipe dele, uma equipe muito grande, é um dos maiores escritórios de São Paulo de contabilidade, e a multa eu acho que quase chegou a R$1 milhão. É numa falha de emissão de impostos, teve que acionar o seguro. É um seguro alto que paga por mês também. E tudo isso acaba compondo, né, o valor dos honorários. Né? Sim. Então você tem que prever, o contador ele Sim, tem que prever mas é o isso. risco, né? A gente terminou ainda há pouco uma playlist que a gente fez com a Figo Investimentos, a gestão de ativos, né? Que é patrocinadora, inclusive, da gente também, junto com o Vivai e algumas outras empresas que estão aparecendo aqui. E a gente estava conversando sobre isso, né? Quanto mais seguro, né? Mais caro fica, menor é o retorno. Sim. Quanto mais arriscado, maior é o retorno, a mesma coisa. É o princípio de finanças, né? Risco e exatamente. retorno. Quanto Risco maior e o risco, retorno. maior o retorno. Exatamente. Então, basicamente é isso. E aí, nessa entrevista, de repente, ia perguntar, falar, vem cá, você tem como é que chama? O seguro de? Responsabilidade civil. Seguro de responsabilidade civil. Que era o que eu estava falando de regras de compliance, né? Quando a gente vai para os Estados Unidos, quando a gente vai para algum outro lugar, essas regras de compliance, elas são muito mais... a palavra não é duras, né? Mas elas trazem uma responsabilidade muito maior. Você não acha isso? Eu acho assim, a gente perde muita oportunidade de negócio pelo fato do Brasil ter esse pesadelo contábil, esse pesadelo tributário, né? Assim, o escritório mesmo, a gente já perdeu a oportunidade de trazer a empresa de fora, porque quando a gente apresenta o que o empresário precisa nem entende, fazer, né? ele foge. Isso aconteceu Ele comigo foge. também. Ele Só fugiu. se realmente vier uma empresa que ela está disposta a entrar no mercado brasileiro. Falar, Conhece alguém, sabe que Exatamente. existe uma Sabe oportunidade. que tem um nicho ali que tá, né, Não, vocês não estão precisando entendendo. É mais barato eu importar esse livro do que fazer da Europa
por avião, porque o homem nem vai para um navio. Não é, né? Por avião. Não vale a pena. Né? Não vale a pena, pelo tempo e tal. Então, importa-se por avião do que abrir uma empresa aqui para imprimir esses livros aqui por conta dos royalties. Sim. Né? Porque daí eu paro de vender livro, eu começo a vender o royalty, e aí o royalty para eu mandar para eles fica quase 40% do faturamento, que inviabiliza o negócio. Quer dizer, podia estar aqui, imprimindo aqui no Brasil, comprando matéria-prima daqui, né? E eu não consigo fazer por conta disso. E é algo que preocupa bastante, assim, esse fomentar a competitividade no Brasil, né, para incentivar o empresário a ser mais competitivo, porque cada vez mais as pessoas estão importando, né? O produto brasileiro está perdendo os seus, a não ser que tenha algum tipo de diferencial, por exemplo, o meu produto ele tem, por exemplo, algum elemento da Amazônia, né, que você só vai encontrar Natura, aqui. por exemplo. Você não tem competitividade. Se você quiser, por exemplo, começar a fabricar cadeira, né, e quiser exportar, você não vai ter competitividade para disputar com a China, para disputar com outros países. Não dá. É uma coisa interessante que esses dias eu estava vendo a questão da PEC, né, das blusinhas, da taxa das blusinhas, que é a taxação das compras, né? Eu ia falar isso, gente. E não, a forma de resolver isso não é aumentar o imposto pro que vem de fora. Fernanda. Porque daí e bagunça mesmo tudo. assim, o produto ainda fica mais barato do que você comprar aqui. Sem dúvida. Então, por mais que Mas você já pague vão lá imposto, e vão aumentar um pouco mais. Você só vai pagar mais imposto, mas assim, o consumo vai continuar, ele vai se manter. Eles não entenderam que, na verdade, a questão é diminuir os impostos dos produtos brasileiros e não aumentar os dos importados. Exatamente. Porque lá fora é muito barato. Então, o que eles mandam pra cá Eu acho que é até diferente. Não é que lá fora é mais barato. Aqui que é muito caro. Isso é verdade. Aqui é muito caro. Sim. Né? Mas assim, um mercado que me interessa bastante é o mercado chinês, né? Eu particularmente, assim, o sistema político eu acho que merece todas as críticas, mas assim, em termos de desenvolvimento, de empreendedorismo... De estrutura, né? O chinês, ele não impede ninguém de ficar rico. Se você chegar lá, por exemplo, duas cidades assim que eu acho que são assim muito promissoras, Macau e Hong Kong, né? Macau, inclusive, fala-se português também. Não sei se vocês sabiam disso. Caramba. Fala-se português. Legal. Não é muito difícil você encontrar pessoas que falam português. Tem muito brasileiro lá? Foram colonizados por portugueses. Tá? Então, assim, é muito comum você encontrar um chinês chamado Paulo Carvalho. chinês e o nome Paulo Carvalho. Né? Então, assim, 12% de imposto, assim, é bem arcaico mesmo, assim, entrada, saída... 12%. Que delícia. E quando você chega, uma empresa estrangeira, eles te dão 60 meses de isenção para você começar a empreender lá. Então, assim, existe uma política de incentivo ao empreendedorismo que aqui não tem. Né? Verdade. Então, assim, o MEI, por exemplo, se limita até 81 mil. O Simples... Você vai trazendo dificuldades, Dificuldade, né? o Simples é uma coisa que, por exemplo... O Simples não é simples. Se você parar pra pensar, você tem que respeitar um limite, porque você tá pagando aqui numa faixa, tá? Até R$1.000, por exemplo. Se você pagar 1.001, você já vai pagar mais tributo. Aí você vai ter prejuízo naquela operação. Então, assim, é uma coisa que não faz muito sentido. Eu penso que quanto mais você faturasse, menor tinha que ser a taxa. Né? Porque aí você corre para faturar cada vez mais. Porque quando você fatura mais, você tem que pagar mais. Você começa a sonegação, né? E você aumenta a sonegação. Você fala, poxa, não quero pagar mais. Exatamente. Se você mantém ali e diminui o imposto, poxa, a pessoa vai... Eu quero subir. Eu quero faturar mais, eu vou pagar menos imposto, então vamos faturar. Agora, quando você aumenta, você acaba, né, tirando aquela questão, nossa, eu vou burlar isso aqui para eu conseguir pagar menos imposto. Mas aí a gente entra até numa discussão agora, e a gente inclusive tem uma playlist que é super interessante de todo mundo assistir, que é a Educação Política com Elas, que foi uma ideia que a gente teve de trazer essa educação política, porque a gente está num ano eleitoral, e a ideia do Educação Política com Elas não é trazer à luz, na verdade, né, para o candidato ou para as pessoas que vêm aqui ser entrevistadas, mas é desmistificar alguns pontos para que a gente tenha mais clareza na hora de escolher os nossos candidatos, para que essas pautas que a gente está conversando aqui sejam discutidas e sejam colocadas, né, de uma forma mais clara, principalmente com relação ao empreendedorismo. O empreendedorismo, e é uma tristeza isso quando a gente fala de política, porque político ele tem que ter bandeira de saúde e de educação e segurança. Educação, saúde. Não, mas assim, educação, não educação empreendedora, não. Que político hoje... O que vem de político? Saúde
E educação? Educação, escola, sabe essa coisa assim, mais básica? Abrir creche e tal. Falei, gente, a gente precisa falar de educação, precisa falar de empreendedorismo, precisa falar... Outro dia meu filho estava desenhando a Rosa dos Ventos na escola. Desenhando com compasso. Falei, quem é que bota uma planilha de Excel para esse menino aprender? Não tem isso na escola, né? Eu fui aprender na faculdade não, no MBA, né? Na vida. Enfim, tá na hora da gente começar a pensar um pouco mais em quem que a gente escolhe, para que a gente tenha menos loucura de CMS. Mas a iniciativa privada também precisa fazer sua parte. A gente também deixar tudo na mão do governo, eu acho que no curto prazo não vai funcionar. A gente precisa de grandes empresários, por exemplo, comecem a arregaçar as mangas e chegar e falar assim, vamos fazer um projeto de transformação, sabe? Exemplo, vamos construir uma escola com apoio, né, do Estado. Vamos construir uma escola de 1ª a 4ª série, 100% custeada pela iniciativa privada, com o creme de la creme. Os melhores professores, bilíngue, onde as crianças entram 8 horas da manhã e saem às 17 horas da tarde. Sabe, eu acho que tá faltando esse tipo de projeto também, porque assim, eu não consigo ver o governo com projeto de educação assim. É o que eu tava falando do regime chinês. Eles merecem todas as críticas com relação à questão da escolha dos seus representantes. Mas em termos de educação... é realmente algo transformador. As crianças entram 8 horas na escola, saem às 17. E isso está tomando praticamente toda a China. Ainda tem muita desigualdade lá, mas eles estão trabalhando muito forte nisso. E eu acho que é isso que a gente precisa seguir. A gente eu precisa acho começar que a trabalhar nesse sentido. Ponto. Não, eu acho que você tem razão sim, mas com relação, como você disse no início, né, a iniciativa, o empreendedorismo no Brasil é algo meio novo. Muito né? novo. É um termo novo. É um termo né? novo. E assim, a Dani agora falou, as pessoas estão ficando um pouco mais conscientes com relação aos impostos, o que está pagando, não. Então eu acho que a gente está caminhando para isso, mas eu acho que vai levar ainda muito tempo para isso acontecer. Pode ser que aconteça, de repente, numa grande cidade em específico naquele ali. Né? Mas o Brasil, um país de dimensão continental, né? Lógico que a China também mas tem uma outra maneira. Cultura, sim. Uma outra cultura, uma cultura oriental um pouco mais dura. Sim. Né? O Brasil, eu acho que se isso não partir, né, incentivado, lógico, pela iniciativa privada, se isso não partir do governo, eu acho que vai ser muito difícil. Mas eu acho que o governo ele tem que estar disposto a educar as pessoas, né, tirar as pessoas da ignorância. Sim. E acho que às vezes isso foi um pouco complicado, porque quanto mais burra a gente for, melhor. mais fácil manipulável a gente fica. Exatamente. Né? Sim, Infelizmente. Infelizmente. Mas vamos lá, me conta uma coisa. Da onde vem essa história de que contador recebe 13º? Não, põe isso acende a luz. Acende a luz, porque quando eu chego no supermercado, o macarrão não custa 2 vezes em dezembro, né? Eu também pago 13º para os meus funcionários. O que acontece? Qual é a desculpa, Dani? Vamos lá. Na verdade, vai ter que me convencer. Fernanda, o 13º ele veio para poder custear algumas obrigações acessórias que a gente tem durante o ano e que não faz parte do mês a mês da contabilidade. Como 13º. Como uma folha, por exemplo, a folha, quem tem funcionário, fecha a folha de dezembro e a gente fecha outra folha de pagamento também, que é a do 13º. Além disso, a gente também entrega 2 declarações no mês de dezembro, tanto a do salário normal quanto a do 13º. E a gente tem algumas obrigações que são anuais, como ECD, ECF. Então, essas declarações, elas são mais elaboradas, onde a gente entrega, como eu falei para você no começo, o detalhe do detalhe para a Receita Federal, para o Estado. Então, a gente tem esse trabalho a mais, então a gente tem essa parte de fechamento de balanço. Então, isso é o 13º que a gente fala da contabilidade. E isso é um pouco difícil, até pegando o gancho do que a Dani está falando, de cobrar, porque não gera custo pro cliente. É uma obrigação acessória. O contador tem que entregar, mas o cliente não recebe o boleto. Então, é difícil entender o valor dessa prestação de serviço. Então, e por assim, isso... eu, enquanto cliente, a palavra fica... Tá firme. E assim, não preciso dizer muito que eu não pago. A grande maioria. Isso aí é a grande maioria. Eu não preciso dizer muito que eu não pago. A grande maioria. Então paga também? A grande maioria paga. A maioria paga. Sim. A maioria paga. É difícil, assim... Por exemplo, eu não sou contador, né? Mas eu converso com as pessoas. Então, assim... Não, pra mim você amigo. Pra mim você é contador.
As pessoas chegam e falam assim, não, mas tem 13º que são mais, Isso, assim... tá. Aí As pessoas você já tem perguntam hoje. Você tem que Sim. demonstrar. O que eu percebo, assim, nos meus parceiros, esses que são mais bem estruturados, eles têm uma argumentação muito forte. Eles têm uma argumentação muito forte, não vende somente a prestação, mas vende toda uma qualidade por trás do serviço. Sim. Então, você não está pagando simplesmente um honorário, você está pagando uma consultoria, que você vai ter também um seguro, que você vai ter toda uma tecnologia por trás do negócio, que a Dani sabe muito bem, a tecnologia ela vem para ajudar bastante hoje, para otimizar o trabalho e trazer mais segurança também. Né? A tecnologia ela diminui a possibilidade de erros. Né? Então, essas multas que acontecem, às vezes, por uma inabilidade do colaborador, com o uso adequado da tecnologia, você pode reduzir esses riscos também. Então, isso daí vai depender muito da argumentação do profissional. Eu, particularmente, enquanto empresária, eu falo, meu Deus do céu, facilita a vida. Pega o seu valor, dilui em 12, coloca ali e fala assim, eu não cobro 13º, gente, pelo amor de Deus. É igualzinho a história. Utiliza, Ah lá, não é, Eudes? Você acha que é uma boa eudeia? Até mesmo... Eudeia? É uma boa eudeia? Até Não mesmo porque no final do ano, é como você falou, além do 13º do funcionário, daí você eu vai tenho que falar... pagar o do contador. Eu não recebo 13º, né, Fernanda? Eu sou empresária e eu não recebo 13º. Eu chego no supermercado, não custa 2 vezes mais o macarrão, o feijão. Essa é a minha argumentação. Eu falo, vem cá, aonde mais você paga o 13º para alguém? Né? Então, assim, a nomenclatura ficou como 13º. Exatamente. Ficou muito ruim, numa época muito ruim. Exatamente. E tá na hora de começar a ver o escritório de contabilidade como um negócio e ver o que é um problema e resolver. Por exemplo, quando a gente vai na loja e a loja fala que são em 12 vezes sem juros. É sem juros mesmo, gente? Claro que não. Entendeu? O cara jogou os juros, dividiu em 12 e você acha que é 12 sem juros. Usar disso de estratégia mesmo. Isso. Se você chegar pro gerente, pagar à vista, ele te dá um bom Você paga à vista, você tem um desconto. Exatamente. Né? Os 10% de desconto, sei lá quanto. Quer dizer, é só olhar para isso, olhar como um negócio e trazer o problema. Eu costumo dizer que toda oportunidade pode virar, toda ponto fraco, quando você entende, ele pode virar uma oportunidade. Sim. Né? Você tem um ponto fraco, olha para ele, pensa nele como negócio, contrata alguém específico, especialista em negócios, entendeu? E traz uma solução como essa, a história agora que o Alisson veio, né, que ele trouxe pra gente do seguro. Sim, da responsabilidade. Excelente, o seguro da responsabilidade. Sim. Né? Olha, e até pra gente que é contador, né, Fernanda? Porque aí a gente trabalha mais tranquilo. Porque caso a gente tem um seguro, existe alguma coisa que vai acobertar. Porque como você falou, a gente vai crescendo e a gente precisa de colaborador. E errar é humano, é uma coisa que pode acontecer. Então a gente não tá ali livre disso, né? Porém, tendo essa questão do seguro, é uma tranquilidade até pra gente trabalhar também, entendeu? E exatamente como o seguro, como esse 13º que você não tem, né, como a consultoria, né, são coisas que podem trazer agregar valor mesmo. Agregar valor e trazer um conforto para quem está contratando. Porque, como a gente falou, né, às vezes o empresário ele é técnico naquilo que ele faz e ele precisa contratar o contador e não sabe por onde. Quer dizer, quando ele senta na sua frente e você coloca, né, todas essas coisas, ele vai no outro e fala, vem cá, você tem o seguro? Que seguro? Nem sei o que é o seguro, né? Aí você pergunta, falei, vem cá, e tem 13º? Ah, tem. Por quê? Porque a gente tem, porque essa é a fala. A gente tem mais trabalho no final do ano. Já viu essa, Bruno? Não é assim? Porque no final do ano a gente tem mais trabalho. Eu falei, tá, o problema é seu. Eu também tenho um monte de trabalho no início do ano e eu não cobro mais o aluno por conta disso, né? Ou seja lá do que for. Enfim, são falas que precisam mudar e que tem, lógico, um quê de venda nessa história. Sim, com certeza, uma estratégia. Uma estratégia de venda. Exatamente. Né? Falando agora do Simples Nacional. O Simples Nacional já é obrigado você ter um contador. Sim. Tá. Você não consegue fazer sozinho. Conseguir consegue. Ou seja, não consegue. Vocês falaram em coro, foi ótimo. Não, conseguir consegue. A gente sabe que, assim, o Simples, ele não é somente emitir uma guia. Tinha que ser complexo nacional. Ali existe toda uma tabela de anexo por trás. Então, se você não sabe qual anexo utilizar, você vai emitir uma guia errada. Então, assim, dificilmente alguém vai conseguir fazer isso sozinho, né? Principalmente na área de serviços, né? Exatamente. Que é mais a parte mais complexa. Serviços, se você pegar em percentual, é o que mais gera receita no Brasil.
né? E na hora de fazer a emissão da guia, possivelmente sem uma assessoria adequada, você pode estar pagando mais tributos ou pagando menos e depois ser responsabilizado por De alguma isso. forma você vai pagar mais. Hoje a gente tem um fator R, que é uma coisa, uma forma que a gente utiliza, né, de diminuir a questão do imposto em alguns Anexo casos. 3, né? Isso, para anexo 3. Então, o Simples Nacional, depois... Falei que ele era contador. Não, eu não. O Simples Nacional, depois de 2018, ele mudou muito. Até 2018, ele era mais simples mesmo, ele era mais simplificado. Depois que teve alteração em 2018 para cá, ele ficou até mais caro do que alguns regimes tributários. Então, por isso que você migrando de um MEI para o Simples, é ideal que você tenha um contador. Uma, porque tem algumas declarações que o contador é que tem que fazer, então você não vai conseguir enviar. E outra, porque você tem que ter esse acompanhamento justamente por conta dos impostos. Porque aí existem algumas lacunas na lei que a gente consegue utilizar para poder diminuir a questão do pagamento do imposto. E isso é uma coisa interessante de falar, né? Outro dia eu tenho um grupo de Masters, né, que eu participo, e aí eu falei, gente, dá para ter saídas legais dentro do que é legal. É legal ser legal. Sim. E pode ser legal ser legal. Sim, sem entendeu? dúvida. Porque quando você tem 12%, é 12% e ponto. Você não tem interpretação. Não tem interpretação, É é 12% isso. Acabou. e ponto. Agora, quando você tem um calhamaço assim de coisa, se você tem um bom contador, um bom tributarista, uma boa assessoria, e por menor que seja a sua empresa, você ainda pode ter acesso a essas informações, né, através de uma boa consultoria, de uma boa contratação, você consegue encontrar brechas para fazer a tal da elisão fiscal que o Alisson explicou pra gente no início. Exatamente, consegue sim, Fernanda. E na parte de serviço foi um anexo que subiu muito. Então, assim, você no início de atividade, se você tiver alguma atividade que seja profissional, como médico, dentista, você paga 15,5%. O inicial começa em 15,5%. Considerável. Então, é um aumento, porque se a gente for olhar para a questão do presumido, por exemplo, é 16,33%. Então, no Simples, o inicial é 15,5% e isso vai subir conforme o seu faturamento, pode chegar até 32,5%. E no presumido fica no presumido fica sempre os 16,33%. Então, você já tem ali um valor considerável para trabalhar. Mas o problema, assim, do médico, que o médico não tem contratação, porque o presumido fica um pouco mais complicado quando você tem funcionários. Exatamente. E é engraçado porque, não assim, Tô errada, fica não? mais caro, exatamente. Fica mais caro quando você tem funcionário no presumido. A parte do funcionário fica mais caro, sim. Mas, assim, o que a gente sempre analisa é essa questão. Se não for fazer contratação, a gente já opta pelo presumido de uma vez. Ou até o real, dependendo das situações. Porque não compensa ser do Simples Nacional. Quando é essa parte mais voltada aí para profissionais, né? Tipo, engenharia, psicologia. Certo. Tudo isso já é direto no anexo. De repente o cara vai ter no máximo uma secretária e tal. E aí a gente faz um parênteses aqui, porque a gente vai esbarrar agora no direito, né? Que hoje está muito na moda de eu tenho a minha empresa, e aí eu faço o quê? Eu não contrato ninguém. É todo mundo terceirizado, MEI. E daí eu falo, gente, tem nariz de porco, tem rabo de porco, e faz barulho de quê? Que é? É porco. Né? Então, assim, é todo mundo MEI, trabalhando dentro da sua empresa. Todo mundo tem horário para chegar, tem horário para sair, tem uma conduta para seguir, não pode fazer o seu horário, tem toda a característica. E não pode mandar outra pessoa no lugar, né? Porque quando você terceiriza... Exatamente. Independente de quem vai fazer o trabalho, tem que ser feito, sim, ponto. Exatamente. Agora, se você não tem essa questão da pessoalidade, tem que ser a pessoa, de não repente adianta. Você não pode fazer hoje, você pode fazer amanhã. Não, você tem horário para entrar, você tem horário para sair, você tem que fazer... Você tem subordinado, você tem quem responder, nariz de porco, rabo de porco, grunhe come porco, tem cheiro de porco... E aí, todo mundo é MEI. Ou seja, no final das contas, você está pagando a mais porque ele é terceirizado. Ou, enfim, no final você não tem ali o 13º, né? Os benefícios, os acessórios ali. E aí você acaba pagando mais o salário. E daí ele consegue provar na justiça isso tudo. E você tem que pagar tudo em cima daquele salário mais alto. Ou seja, mais uma vez, uma assessoria bem feita, seja de um advogado, seja de um contador, vai fazer toda a diferença para esse empresário que está começando agora não sair já enfiando os pés pelas mãos do início, né? Vocês já viram esse tipo de coisa acontecer? A Bruna deu uma risada lá e falou, é porco. Não, mas tem bastante. É muito comum. Empresas conhecidas aí trabalham nesse sistema.
Para suprir isso, né, essa dificuldade, às vezes eu nem culpo tanto o empreendedor, porque realmente para ele manter a operação 100% dentro da legislação é algo muito difícil. Mas a inteligência artificial chega aí com tudo agora para suprir determinadas profissões, elas vão começar a se extinguir num futuro muito breve, tá? E o que tranquiliza bastante os empresários é que ele vai ter um colaborador que vai trabalhar 24 horas, que não vai acioná-lo na justiça, enfim. Essa dificuldade de você trabalhar 100% dentro da legislação, em muitos casos, nem consigo muito culpar o empreendedor, tá? Às vezes realmente porque a operação ela não se sustenta. Mas eu caio naquela, Alisson. Essa é a regra do jogo. Essa é a regra do jogo. Então, ou você aceita que dói menos, ou você joga a toalha e pede pra sair. O que não dá é você falar, ai, nossa, mas aí não dá porque é difícil. Então, vai abrir sua empresa na China. Né? Mas é o ponto. Ou então vai ser CLT. Se você não aguenta a cruz, esse é o ponto. Joga a toalha e pede pra sair. O que pode acontecer às vezes, Fernanda, é o seguinte. Às vezes você tá começando pequenininho e você precisa expandir, tá? E você não teve uma orientação adequada sobre isso. E você chegou no meio do caminho, é complicado, sabe? Assim, não dá pra gente chegar, por exemplo, e afirmar algo que a gente não tá vivendo ali. Porque assim, é muito difícil. Você já está ali, por exemplo, caminhando para 10 colaboradores, você precisa de 12 para manter a operação. Aí você colocou no papel, conversou com o contador que, puxa, se colocar esse colaborador a mais, a operação não vai se pagar. E você não pode botar um, você tem que botar todo mundo. É muito complicado, assim, e não tem para onde correr. Você já começou, por exemplo, é igual a história do Wake, né? Que não tem muito a ver com isso, mas assim, eu acho que a premissa dá para entender. Ele chegou num momento de corrupção, que isso palavras dele, que ele falou assim, olha, ou eu pagava o que tinha que pagar para as pessoas, ou eu não conseguia mais trabalhar. Então você fecha as portas. Agora como é que faz? Você fala para um empreendedor que, sei lá, emprega mais de 1.000 pessoas, chega simplesmente fecha a operação. É complicado, as coisas não são tão simples assim, sabe? Eu acho que nada é simples, né? Mas o negócio não vira uma bola de neve da noite pro dia. Não, sem né? dúvida. Ela vai virando uma bola de neve. Né? Então, como você colocou agora, 10 funcionários. Você começou com 1. Você sabe que entre o 1 e o 5, você teve o 2, o 3 e o 4. O que acontece... A palavra não é a ganância, mas você vai se acostumando com aquela operação daquela forma. O jeitinho brasileiro, né? Então, assim, é importante a gente entender que no Brasil existem algumas regras e essas regras precisam ser seguidas. Né? Então, ou a gente arruma desde lá de trás, que eu volto na questão de que estamos num ano eleitoral, pelo amor de Deus, façamos alguma coisa, né? Ou a gente continua caminhando do jeito que está. As empresas de tecnologia estão vindo com tudo aí. Tá? Então, assim, esses modelos tradicionais de negócios, do jeito que a gente vê, boa parte vai se extinguir no futuro muito breve. Empresa de varejo é uma delas, né? Vai assim, Nossa, você já tem muita inteligência comprar. artificial atendendo, vendas por WhatsApp, sem interferência de ninguém, geração de conteúdo de rede social. A gente trabalha bastante com negócios digitais lá, né? A Complainer é uma especialista em negócios digitais e a gente vê muito isso. Hoje, as vendas de e-commerce estão, assim... um volume muito grande e muito rápido. Isso acontece muito rápido. E hoje eles não precisam fazer mais nada. Existe um mecanismo que tem um depósito, então você faz a sua compra, você embala e manda isso para esse depósito e ali é emitida a nota fiscal, é encaminhado para o cliente. Então, assim, você está sentado lá na sua casa e está caindo o Pix ali. Por quê? Porque existe um mecanismo todo dentro disso. Toda uma tecnologia atrás disso, construindo esse universo de e-commerce. Exatamente. Mas, em contrapartida, se não tiver uma cabeça pensante atrás para fazer essa inteligência artificial pensar... Não tem. Com certeza. Né? Nós eu não sei porque eu estou desenvolvendo um sistema de inteligência artificial e é muito difícil você fazer ela entender aquilo que o nosso cérebro consegue pensar de uma forma tão rápida. O que a gente consegue ver de uma maneira tão rápida, né? Ou seja, não é tão inteligente assim. Não, na verdade né? A inteligência é nossa. Né? É a gente que dá o comando. Então, eles obedecem, eles são mais rápidos em fazer algumas alternativas, mas o comando todo nosso. Porque senão não dá certo. Senão não funciona. Exatamente. Né? Então, vamos lá. Pra gente juntar aqui no final das contas, everything in a nutshell, né?
questões como, a gente falou algumas coisas, né, para clarear essas pessoas que, por mais que elas não precisem, esses empreendedores não precisem, não seja obrigatório, compulsório a contratação de um contador, coisas como, eu sou MEI, mas eu não quero correr o risco de começar a minha empresa muito naquela... No escuro, ali na bagunça. Na bagunça, e esperar. Porque, como o Alisson falou, de repente eu começo aqui, não vou tateando. Quando eu vejo, eu tô acostumado já com um faturamento de 10 mil por mês. E para botar isso no Simples, é como se eu tivesse de novo uma empresa de 3, 4 funcionários. Exatamente. Né? Então, é mais ou menos ir colocando o remédio devagar, porque a gente sabe que é amargo. Planejamento, às vezes, pode ajudar bastante. Infelizmente, é uma prática pouco utilizada, mas um planejamento tributário bem feito pode ajudar bastante. Ou você é um contador, ou você precisa buscar alguém. Sem né? dúvida. E vocês dois, eu achei fantástico isso, a ideia de você não precisa contratar o contador, né, enquanto MEI, mas de repente abre com ele. Sim. Ou você já está com a sua empresa, paga lá uma consultoria, senta, uma consultoria dessa dura quantas horas, Dani, em média? Depende muito, Fernanda, mas depende muito da atividade, de se a gente vai ter que fazer a seleção de produto ou não, para verificar, mas em média a gente conversa inicialmente com o cliente, uns 40 minutos, pega todas as informações e depois devolve. E aí depois a gente Eu imaginei uma consultoria isso. de umas 5, 6 horas. Basicamente né? Alguma isso. coisa assim. Dá para entender bem a operação. Dá para entender bem uma operação com 5, 6 horas. Qual é o valor, em média, vai para cobrar? Na verdade, assim, depende por hora, muito... 500 reais por hora? Em média, sim. Em média, de 300 a 500 reais, vai. Né? Então, 3 vezes 5, R$1.500. Quer dizer, não é um dinheiro de pinga, né? Que a gente chama de dinheiro de pinga, não é. É um dinheiro, mas imagina o quanto que isso pode trazer de benefício. O planejamento, assim, por exemplo, pessoas mais esclarecidas, fica tudo muito mais simples, porque a pessoa sabe que está aqui e sabe para onde vai, tudo bem. Agora, o ponto é aquela pessoa que está começando agora, que nunca ouviu falar de contabilidade, direito, nada. Ter esse planejamento pode ser o divisor de água na hora daquele crescimento e falar, puxa, agora eu já não consigo mais crescer dessa forma correta. Ou descobrir que pode crescer, porque às vezes ele nem descobre que ele pode crescer e de repente essa consultoria... Né? Só fazer ali uma consultoria de início para poder verificar onde o que tanta pessoa quer ir, exatamente. Se você não está abrindo uma detetizadora que não tem KNAI. Para depois vir com um planejamento aí mais estruturado e tudo mais. Né? A questão do seguro é excelente, a questão do 13º é outra. Que a gente pode fazer também existe um site do CRC onde você também consegue consultar para ver se a contabilidade está em dia, está ativa, porque eu já vi acontecer muitos casos de, na hora de entregar a declaração, a pessoa foi ver, o contador estava inativo, ou estava suspenso, alguma coisa aconteceu e o CRC não estava ativo da empresa. E isso aconteceu algumas vezes com serviços terceirizados, que a gente foi dar consultoria, e isso é um problema, porque o contador, para ele entregar as suas declarações, ele tem que estar ativo no CRC. O CRC barra agora quem não está mais em dia, ou quem não está ativo mesmo lá. Então, existe um site também para consulta, que eu acho interessante a pessoa consultar lá dentro. O pessoal também disponibiliza o CRC, então a gente, como contabilidade, a gente tem que disponibilizar o CRC para consulta, então tem lá o nosso número de CRC, então eu acho bem interessante também, além de todos esses requisitos que a gente falou, também fazer uma consulta ali prévia, porque é igual rápida. Médico, né? Exatamente. A gente não vê aqueles médicos que dizem que são médicos e não são, mentira? É tudo mentira. Tem bastante, né? tem bastante. Então, esse site é super interessante também. Sim, é muito legal. E aí, também, o que eu tinha pensado... Vamos deixar ele aqui, tá? Eu disse na descrição, tá bom? Você passa depois, qual que é? Eu acho que eu mandei pra você, Fernanda, mas é CRC-SP, isso. Tá no Forms. Tá no Forms, tá lá. Okay. Uma coisa interessante também, às vezes, eu falo que contabilidade é igual medicina mesmo. O que pode acontecer é você também procurar uma contabilidade que seja especializada no seu nicho. Isso vai ajudar muito. Porque, assim, existem contabilidades especializadas em médicos. Então, eles vão estudar toda aquela plataforma da medicina, o que pode economizar de imposto ou não. A gente, por exemplo, a gente é especializado em negócios digitais. Então, a gente estuda tudo o que é relacionado à parte do digital, do e-commerce, como que funciona essa transação de nota e tudo mais. Então, de simples, ou de MEI, ou de presumido. O que é melhor. Né? E assim, e-commerce tem umas particularidades, medicina tem umas particularidades, advocacia tem particularidades. Porque a gente está partindo para isso, né? Hoje, o veterinário do meu cachorro, eu não levo mais ele no veterinário. Que, na verdade... Ele tem especialidade já. Exatamente. Você não leva, vou levar no veterinário, não. Eu levo no cardiologista, ele tem ortopedista, ele tem endocrinologista, ele tem nutricionista, gente. Sim. Exatamente.
Exatamente. A loucura, eu digo que o problema não é você comprar o Golden, é manter ele vivo. Absurdo manter aquele cachorro Então, vivo. isso pode ajudar também a pessoa, porque aí contratar uma contabilidade que é especialista naquilo, isso vai trazer para ela um conforto maior e uma segurança Posto maior. de gasolina também, pessoal. Exatamente. Tem Porque são muito técnicos, né? Posto de gasolina é uma Deve particularidade. ser por conta de CMS, eu imagino, né? É mais complicado. Deve ser uma Existem loucura, né? consultorias especializadas em postos de gasolina. Aham. Legal. Eu vou pedir o seguinte, Alisson, você olha naquela câmera ali, dá seu recado final, fala o seu número para você ser votado aí. Né? Ah, que isso. Imagina. Não, foi um prazer. Gente, brincadeira, tá? Ele não é candidato a nada, não. Vão ser suspenso aqui, Eudes. Não, foi um prazer participar aqui desse bate-papo aí gostoso. Pô, espero voltar outras vezes aí. Eu tô no Instagram como Alisson Jesus. E quem quiser me seguir, vai ser um grande prazer. Eu sigo de volta também. Alisson é uma pessoa fenomenal, adoro. E você, Dani, seu recado final? Eu gostei muito de participar, gostei muito do meu colega aqui, eu acho que a gente deu para conversar bastante sobre o assunto. E é isso, gente, se vocês quiserem saber um pouco mais do nosso trabalho, o meu Instagram é contadora.daniele Martins e nós temos a complanner.cont, então sigam lá para vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho também. E a intenção final desse programa, gente, né, dessa playlist do business e em específico dessa playlist, né, de como contratar ou como descobrir, é para que a gente tenha mais clareza das informações para que na hora de contratar, por exemplo, um advogado ou no caso da gente hoje, um contador, a gente consiga pegar essas dicas preciosas que eles trouxeram aqui para a gente fazer uma escolha mais consciente para nossa empresa, para a saúde da nossa empresa, para o nosso futuro, né? Então, fica aqui na câmera central agora, gente, o nosso muito obrigado. Eu não sei se eu segui os ritos de dar o seu like, não seguir, Eudes, mas a produção não é mais o mesmo. Dá o seu like aqui embaixo vai estar a descrição, que a gente vai deixar todos os links que a Dani falou, então já deixa o seu like, segue a gente, ativa o sininho, para que cada vez mais a gente possa trazer mais conteúdo como esse, tão esclarecedor, com pessoas tão fenomenais. Fica o nosso beijo, até mais, gente, tchau!